O amor curador sem limite. Preste atenção. O que é o amor curador sem limite? Ao descrever a torrente de águas vivificadora, somos informados que elas brotam do novo templo, debaixo do portão exterior que dá para o leste. Este é o portão que ficava fechado, porque foi utilizado pelo próprio Deus para sair e depois da reconstrução, para retornar com sua glória ao templo. Conforme você pode ouvir em Ezequiel, capítulo 43, os versos de 1 ao 4. A glória de Deus enche o templo. Então o homem me levou ao portão que dá para o leste, e eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão era como o da visão que eu tive quando vim destruir a cidade, e como as visões que tive junto ao rio Quebar. Então caí com o rosto em terra. A glória de Deus entrou no templo pelo portão que dá para o leste. Ainda seguindo esta leitura com respeito ao lado leste e o portão do leste, em Ezequiel capítulo 44, versos de 1 a 3, temos: Então o homem me fez voltar para o portão exterior do santuário, que dá para o leste e que estava fechado. E o Senhor me disse: Este portão permanecerá fechado, não deverá ser aberto, ninguém entrará por ele, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele. Por isso, permanecerá fechado. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali, por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Entrará pelo vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Quando olhamos a descrição desse contexto, nós vemos o Senhor revelando a sua ação gloriosa a respeito da pessoa de Jesus e o que Jesus viria para fazer em prol do pecador. Seguindo o contexto, nós vemos que no jardim do Éden, o Senhor, o Deus soberano, retirou o homem de lá. O ser humano, após pecar, não confiando em Deus, foi expulso para o leste. Gênesis capítulo 3, verso 24, nós temos essa declaração que mostra que Deus tirou o homem de lá após a sua desobediência, ou seja, após não ter confiado no que Deus havia lhe dito a respeito da palavra, a respeito de ouvir a voz do Senhor e obedecer. Gênesis 3, 24. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Quando olhamos esse texto, nós vamos contemplar Deus mostrando o que fez após a desobediência do ser humano. Seguindo falando a respeito do amor curador sem limites,
que é o amor revelado por Deus ao ser humano, vemos que o homem pecou, Deus providenciou a solução para o ser humano. Quando nós chegamos em Gênesis, no capítulo 4, nós vamos contemplar o quadro em que descreve que o primeiro descendente de Adão e Eva, ou seja, Caim, tendo se tornado o primeiro homicida, foi novamente expulso para o leste, para a terra de Nod, que significa andar pelo mundo. Você encontra essa descrição em Gênesis capítulo 4, verso 16. Segundo a leitura do ser humano e a infinita misericórdia de Deus para com o homem, nós vamos contemplar que os exilados patrícios de Ezequiel estavam na Babilônia, que também ficava para o leste de Jerusalém. Mesmo que o caminho por terra, por causa do deserto, exigisse um contorno pelo norte, exatamente como o caminho que o guia fez Ezequiel andar, contornando o templo, como está em Ezequiel 47:2, que diz: Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora até o portão exterior, que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. Por isso, ao direcionar as águas da vida para o leste, esta visão ilustra o amor de Deus. Ele vai se ampliando, não só em volume, mas também em seu alcance, indo na direção dos nossos pecados, estendendo-se à raça humana pecadora, não por acaso aqui identificada como amorto. Dessa forma, o amor salvador alcança abundantemente todas as nações, tal como desejou Jesus quando instruiu seus discípulos antes de subir ao céu. Em Atos 1:8, ele dá a ordem de que fiquemos em Jerusalém até que do alto venha o revestimento dado por Deus. Olha o que diz em Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. E como se constata em Apocalipse 7:9, nós temos uma outra declaração feita pelo próprio Senhor Jesus a respeito do seu cuidado e do seu amor para com o homem pecador. Todos pecaram, diz Romanos 3, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Diz Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Em Apocalipse, capítulo 7, verso 9, nós vamos contemplar o Senhor falando para nós, como vimos em Atos 1:8, em que o Senhor deixou bem claro a questão do seu amor para com o ser humano pecador. Em Apocalipse 7:9, nós temos: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos.
E o que se ouvia? No verso 10 diz: e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então, nós vemos claramente aqui no livro de Ezequiel, que é marcadamente israelita em sua linguagem e suas visões, isso se concretiza também na divisão territorial, ao dizer que os estrangeiros seriam tratados como cidadãos israelitas e integrados às tribos de Israel. Ezequiel 47, 22, que nos diz: vocês devem reparti-la como herança para vocês e para os estrangeiros que moram no meio de vocês, que gerarem filhos no meio de vocês. Eles deverão ser considerados como naturais entre os filhos de Israel. Junto com vocês, eles receberão uma herança no meio das tribos de Israel. Nós vemos nesta declaração que Deus une judeus e gentios. Ou seja, a nova aliança de Cristo traria a cura e salvação através do abundante amor de Deus, e a boa lei de Deus entraria leve e espontaneamente nos corações e mentes pelo transbordar do Espírito Santo sobre toda a carne, tal como Pedro pregou no Pentecoste. Você vai encontrar as declarações sublimes da ação gloriosa do Senhor em prol do pecador em vários textos da palavra de Deus. Por exemplo, você contemplará em Jeremias capítulo 31, versos de 31 a 34, em que o Senhor usa o profeta Jeremias para trazer para nós a sua palavra, mostrando quão misericordioso é o Senhor. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que fareis com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias capítulo 31, verso de 31 a 34. Deus mostra o seu infinito amor para conosco. E este infinito amor é revelado através da pessoa de Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou e está à destra de Deus, intercedendo por todos aqueles que nele crê. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, o Senhor.